Boa noite, queridos. Estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês mais uma gotícula dessa fonte inesgotável de conhecimento que é a palavra do Senhor. E a gotícula de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Diz que Jesus passou a noite no monte orando. Quando o dia amanheceu, ele desce do monte para ir ao templo. Antes dele chegar ao templo, ele se depara com uma grande multidão faminta de conhecimento. A multidão estava sedenta para aprender. E Jesus para ali para ensinar a multidão. E de repente chegam alguns religiosos da cidade com uma mulher e coloca no centro daquele círculo. E pergunta: mestre, esta mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus, conhecendo a motivação do coração dos religiosos, nada respondeu. Se baixa e começa a escrever no chão com seu próprio dedo. Depois ele se levanta, olha para os religiosos e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos os religiosos foram largando as pedras no chão e Jesus se baixa novamente, continua a escrever. Quando ele percebeu que todos os religiosos já tinham saído, ele se levanta, está ali a mulher, e ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? A mulher disse: nenhum me acusou, Senhor. E ele diz: eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Nós podemos aprender algumas lições desse episódio. Os religiosos estavam cheios de inveja porque estava perdendo a popularidade para Jesus. Eles queriam encontrar uma cilada, eles que estavam fazendo uma cilada para pegar Jesus, condenar e matar. Eles queriam tirar Jesus de cena de qualquer forma. Eles não estavam conseguindo conviver com a popularidade de Jesus. E eles já tinham armado uma cilada no dia anterior. Jesus frustrou os planos dele. Ali eles estavam com outra cilada. Jesus sabia que aquela pergunta que eles estavam fazendo a Jesus era uma cilada. E Jesus nada respondeu. Porque se Jesus dissesse sim, apedreje, Jesus estaria descumprindo uma lei dos romanos. Porque naquela época era o Império Romano que estavam ali governando. E só quem podia executar aquela lei eram os romanos. Os judeus não poderiam apedrejar. Os judeus poderiam até mostrar, apontar e levar, mas só quem podia executar aquela lei eram os romanos. Então, se Jesus dissesse apedreja, estaria descumprindo a lei de Roma. E se Jesus dissesse não apedreja, estaria descumprindo a lei de Moisés. Então, eles pensavam que a resposta de Jesus, ou a primeira, a segunda, iria condená-lo. E Jesus, sabendo da intenção dos seus corações, nada respondeu e foi escrever no chão. A Bíblia não diz o que Jesus escreveu, mas subentende-se que Jesus estava escrevendo ali no chão os pecados ocultos que tinham no coração dos religiosos. Porque o que Jesus queria não era só libertar e salvar a mulher. Jesus, quando ele morreu, ele deu a vida por todas as pessoas. E ele ama todas as pessoas. E o desejo de Deus é salvar todas as pessoas, independente do tamanho do delito que ela tenha cometido. E o Senhor não queria nem se vingar, destruir os religiosos, muito menos a mulher. E o que ele queria era que os religiosos reconhecessem que os pecados, que a inveja que eles tinham no coração dele e o desejo que eles tinham de matar Jesus era na mesma proporção do pecado daquela mulher. E eles estavam achando que só porque o pecado daquela mulher era exposto, era totalmente desproporcional
com que eles não conseguiam. A religião cegou aqueles religiosos de tal forma que eles não conseguiam perceber que eles estavam também em pecado. Porque, na verdade, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que contraria os princípios de Deus. E tanto o adultério como a inveja e o desejo de matar Jesus, para Deus era a mesma coisa. Jesus queria que eles entendessem isso e que eles reconhecessem que também eles estavam no mesmo nível de pecado daquela mulher. Aí Jesus escreve no chão os pecados dele. E eles olham e vão saindo. Não tiveram a humildade de pedir perdão, que é o que nós temos que ter, reconhecer os nossos pecados. E às vezes nós estamos tão religiosos, às vezes nós estamos tão a bitola da religião nos cega de tal forma que a gente às vezes passa por cima das pessoas. E Jesus, ele sempre deixou muito claro que as pessoas, elas são mais importantes do que até a própria lei. E Jesus queria dar uma oportunidade para aquela mulher. Jesus, ele nunca destrói. Jesus nunca tem prazer em castigar. Jesus, ele não tem essa sede de vingança, de destruir uma pessoa porque ela pecou. Pelo contrário, Jesus está sempre dando chance, sempre dando oportunidade. Não é que ele seja conivente com o pecado. Ele não foi conivente. Tanto é que quando ele diz, mulher, eu também não te condeno, imediatamente ele diz, vá e não peques mais. Ele fez uma advertência àquela mulher. O fato de Jesus ter poupado aquela mulher de ser apedrejada, não é porque ele estava sendo conivente. Ele nunca é conivente com o pecado, mas ele sempre faz questão de dar oportunidade ao pecador. E ele sabia que aquilo ali, aquele momento era uma grande oportunidade de não só salvar aquela mulher, mas também de dar uma chance para aqueles religiosos reconhecerem que eles também estavam em pecado. E os religiosos, eles não estavam preocupados em cumprir a lei. Quando eles levaram aquela mulher para Jesus, não é porque eles eram obedientes à lei, não é porque ele tinha zelo pela lei. Não, eles não tinham zelo, porque se eles fossem pessoas zelosas e obedientes, eles conhecendo a lei, eles tinham levado tanto a mulher como o homem, porque lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, diz que ambos, se forem encontrados em adultério, devem ser apedrejados. Mas eles levaram só a mulher, sinal de que eles negligenciaram na lei, porque na verdade a motivação do seu coração não era a lei, não era em si a mulher, era Jesus cair na cilada, porque a inveja do coração deles o cegou. Então, nós aprendemos neste episódio que precisamos rever o nosso coração, entender que Jesus, olha, a nobreza de Jesus, na hora que eles soltaram a pedra, Jesus foi tão gentil, tão nobre, que para eles não se constrangerem mais ainda, Jesus se baixa e baixa a cabeça, continua escrevendo no chão para dar chance deles pensarem, para dar chance deles saírem sem ser tão humilhados diante daquela multidão que outrora eram os fiéis dele. Então, a nobreza de Jesus. E esse Jesus que livrou essa mulher, que deu mais uma chance para essa mulher, que deu uma grande oportunidade para os religiosos perceberem o que tinha guardado nas gavetas do seu coração. Ele está aqui hoje, ele está conosco todos os dias,
nos dando a oportunidade de rever nossas vidas, de refazer nossa história, de construir, de mudar, de nos ajudar a avançar, a mudar de ciclo, a evoluir, porque o que o Senhor quer é que a gente evolua, o que o Senhor quer é que a gente alcance a estatura que chegou Cristo Jesus. O que o Senhor deseja é que nós venhamos desfrutar da vida abundante. E isto só é possível se nós reconhecêssemos. Nós às vezes somos peritos em apontar os erros dos outros. E nós precisamos, antes dessa diligência, antes dessa velocidade que nós temos em acusar as pessoas, nós precisamos olhar para dentro de nós. Antes de qualquer acusação que nós formos fazer a alguém, seja qual for o delito que essas pessoas tenham cometido, seja for um assassinato, um adultério, seja o que for, às vezes o que tem no nosso coração é tão maléfico quanto aquele delito que nós estamos acusando na vida de outra pessoa. E esse é Jesus, que Ele sempre está dando a oportunidade. E eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te pedir perdão dos nossos pecados. Queremos sensibilidade, Senhor, para rever tudo que está no nosso coração, que entristece o teu espírito e que contraria os teus princípios. Pai querido e amado Salvador, que toda essa diligência que nós temos, essa pressa em acusar, que sempre antes de acusarmos nós venhamos olhar para nós, que nós venhamos ser mais exigentes com nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, que a gente venha ser mais exigente conosco e mais complacentes com os outros, assim como o Senhor é, assim como o Senhor deixa esse exemplo glorioso. Muito obrigada por tudo, Pai, e abençoa cada uma dessas pessoas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pois Deus te abençoe.